Pois bem, o que aconteceu de importante aqui? A gente tem informação de que o barco de traficantes que foi destruído pelos Estados Unidos saiu de uma cidadezinha aqui, ó, San Juan de Unari. Essa é a cidadezinha de onde saiu aquele barquinho e realmente, dizem as investigações locais, é cheio de traficante de drogas por ali mesmo. Ou seja, tudo está de acordo com o dito pelos Estados Unidos, né? Especialistas militares venezuelanos dizem que sim, o Maduro está preparando a fuga dele e ele teme um golpe interno da Venezuela. Devem haver outros militares que têm interesse em acabar com o cartel dos sóis e com o próprio Maduro para resolver o problema da Venezuela. Uma ótima notícia isso, né? E a gente tem informação também de que os Estados Unidos multou a empresa daquele jato que foi lá na Argentina. Vocês lembram que teve um jato venezuelano que foi apreendido na Argentina em 2024 e depois foi cedido para os Estados Unidos? Pois é, esse jato estava violando sanções americanas e a empresa foi multada em vários milhões de dólares aqui. Bom, antes de mais nada, o Trump foi perguntado por uma repórter dizendo se você considera atacar os cartéis dentro da Venezuela? E o Trump falou, bom, você vai descobrir. Ou seja, não disse nem que sim, nem que não, né? Outra coisa engraçada, saiu uma pesquisa muito interessante aqui na Fox News, falando sobre a conexão dos cartéis, que o Hezbollah e o Irã exploram a Venezuela por dinheiro de cocaína, né? Ou seja, a gente sabe que tem essa ligação entre a esquerda e cartéis de drogas no mundo inteiro, e tem a ligação entre a esquerda e os muçulmanos lá, né, tanto no Irã quanto no Hezbollah, o Hamas, ali no Oriente Médio. Ou seja, parece que as coisas estão dando curto-circuito ali na Venezuela, tem ligação das duas coisas por ali. Eu não duvido nada que tenha aqui no Brasil também, tá? Então, o resumo do artigo dela fala que o ataque mortal dos Estados Unidos no Caribe, né, o barquinho que foi destruído pelos americanos, era a parte de uma campanha mais ampla para desmantelar o império narco do Irã e do Hezbollah na Venezuela. Os atores-chave são o Tren de Aragua, que é uma quadrilha venezuelana que trabalha estritamente com o cartel de Los Soles. A gente já explicou isso, o cartel de Los Soles são os generais venezuelanos que dão cobertura para esse pessoal. E o Hezbollah, que funciona como uma comunidade financeira e logística, lavando dinheiro, facilitando redes e tomando uma porcentagem dos lucros, né, do narcotráfico que financia as operações do Oriente Médio, e o Irã, que usa o Hezbollah para operar de maneira segura na Venezuela e na América Latina, aproveitando o regime do Maduro. O mecanismo de operação: o Hezbollah explora vínculos familiares, comunitários e religiosos na diáspora libanesa no centro e na América do Sul, tal como aqui no Brasil, que tem muito descendente de sírio, de libanês, lá na Venezuela também tem, e as estruturas estatais venezuelanas, portos, bases aéreas, convoios militares e coisa e tal, são cúmplices que permitem envios massivos de cocaína, né? Importância estratégica: a Venezuela serve como um grande centro de trânsito para a cocaína colombiana e a presença do Irã assegura-se mediante a cooperação militar, fábricas de drones, voos da Força Quds e estratégias para evadir sanções, além de danos econômicos, né? Maduro e seus funcionários se beneficiam financeiramente desse arranjo, enquanto o Irã e o Hezbollah obtêm vantagens operacionais, né? A estratégia dos Estados Unidos, o enfoque está em atacar as redes financeiras e logísticas para debilitar o sistema narcoterrorista. Os ataques formam parte de um esforço maior para reduzir a influência do Irã e do Hezbollah e limitar as ameaças à segurança americana na América Latina. Então é um artigo bastante duro. E aí muita gente falou, lembra que o barquinho que os americanos destruíram na semana passada, primeiro a Venezuela falou que era de brincadeira, que aquilo ali era só inteligência artificial, que não era um barco de verdade, coisa e tal. Depois disseram que absurdo, mataram 11 pessoas, cadê o direito devido ao processo legal e coisa e tal. E agora sai essa notícia aqui no jornal El Nacional, falando sobre San Juan de Unari, um povoado pesqueiro, de onde saiu a lancha que foi bombardeada pelos Estados Unidos. E de acordo com investigações dos jornais ali na região, localidades como Guira, Puerto Santo e San Juan de Unari deixaram de ser centros de pesca e turismo e se converteram em corredores do crime organizado. Então, ou seja, a inteligência americana estava sabendo do que estava fazendo, aquele barquinho era sim um barquinho do crime organizado. Bom, como eu falei, achei estranho o fato de ter 11 pessoas num barco. Se fosse um barco apenas para levar drogas, o número seria menor, mas não necessariamente. A gente está falando de barcos com do crime organizado, ou seja, pode ter transporte, tráfico de pessoas, pode ter um monte de coisa, né?
E a gente está falando dessa região aqui da Venezuela, tá vendo? Caracas fica para cá, Caracas é essa região aqui. Aí aqui você tem essa uma península, né? Uma península meio achatada aqui, em que você tem essa cidade aqui de San Juan de Unari, que foi de onde saiu aquele barquinho, e tem uma série de outras cidades aqui. Ele falou também de Guiria, e qual é a outra cidade que ele mencionou aqui também? Guiria, Puerto Santo, deixaram de ser. Puerto Santo, onde é que é Puerto Santo aqui? Puerto Santo, essa outra cidadezinha aqui. Então são cidades nessa região aqui que eram povoados pesqueiros, eram cidades pequenininhas, que o pessoal fazia pesca e coisa e tal, e se transformaram em centros de operação dos cartéis, né? Ou seja, os Estados Unidos sabiam o que estava fazendo quando atirou naquele barquinho que estava passando ali, né? Bom, o presidente do Senado de Porto Rico, o Thomas Rivera, escreveu uma carta aberta ao povo dos Estados Unidos e à comunidade internacional, dizendo que os porto-riquenhos, que são também latino-americanos, né, embora façam parte dos Estados Unidos, eles estão apoiando a operação americana na Venezuela. E, bom, eu acho que é importante falar isso também. Aqui no Brasil, a maior parte das pessoas está apoiando também essa operação americana na Venezuela. Só mesmo a esquerda radical latino-americana que é contra esse tipo de coisa. Mas a esquerda radical americana também é contra. O pessoal aqui falando orgulhoso que teve manifestação nos Estados Unidos contra as operações do Maduro na Venezuela. E dá para ver aqui, tem exatamente um total de 18 pessoas na manifestação ali, que o que chama só a atenção de como é que nos Estados Unidos você tem realmente liberdade, né? Os caras conseguem protestar nos Estados Unidos contra uma operação dos Estados Unidos, contra um regime ditatorial no país deles, e tá aqui ó, o pessoal falando que Estados Unidos fora da Venezuela, não sei o que lá, isso aqui lá nos Estados Unidos que eles estão protestando, né? Mas você pode ver que é uma minoria absoluta aqui, não tem ninguém praticamente protestando isso, né? Bom, por falar em protestar isso, o senhor Padrinho Lopes, que é o general lá da soberania, da defesa e soberania, soberania, né, da Venezuela, fez um discurso aqui num lugar com tela de camuflada e ele todo vestido e não sei o que lá, mais um daqueles esquemas do Maduro para tentar botar medo. Olha só, a gente tem militares mesmo, olha só, o pessoal veste verde, hein? Olha só que coisa, temos mapinhas aqui. Duvido que isso aqui seja mesmo num bunker, né? Eles não têm dinheiro para isso. Isso aqui deve ser um prédio que eles botaram essa rede para parecer que é um bunker. E ele está falando aqui qual vão ser as ações venezuelanas para combater os Estados Unidos, que eles vão botar reforços operacionais em Zulia, Falcón, Nova Esparta. Isso são nomes de estados venezuelanos, né? Então, a partir de hoje, a Venezuela defende a sua soberania, né? Tem mais imagem dele aqui, ó. A nova mensagem de Padrinho Lopes para aparecer forte em frente ao Mar do Caribe, em frente aos Estados Unidos, né? É lógico, só aparecer aqui ele está mostrando que ele vai botar tropas aqui, vai botar tropas ali, vai botar tropas acolá, e vai botar tropas não sei mais aonde, vai botar tropas não sei o que, e coisa e tal, e vai todo mundo morrer rápido nessa história aqui, né? Duvido que o cara tenha... É só mesmo para tentar vender para os venezuelanos que eles estão se defendendo dos Estados Unidos. Eles próprios sabem que não tem como, né? Uma coisa curiosa foi essa entrevista que saiu num canal de youtuber lá da Venezuela, falando sobre aquela questão da Operação Imerí. Lembra que a gente falou aqui logo no início dos vídeos aqui da Venezuela, né? Uma operação do Brasil que seria para extrair o Maduro, né? E aí eles fizeram uma entrevista com esse rapaz aqui, que é um especialista militar, perguntando, mas você acha que isso aí faz sentido, né? Se é uma coisa que poderia acontecer, né? Ele fala que não, com certeza, poderia acontecer. A gente não tem nenhuma evidência de que isso de fato esteja sendo planejado, mas que o Maduro tem planos para sair da Venezuela, sim, sempre tem. Todos esses ditadores fazem esse tipo de plano porque eles sabem que o controle do ditador sobre o país é sempre precário, é sempre dependente de pouca coisa. Se der uma mudança qualquer, ele cai. Então, sim, é possível que existisse esse plano mesmo para tirar da Venezuela. E mais engraçado é isso daqui, ó. A CNN faz uma entrevista com outro doutor em estudos estratégicos internacionais que fala que sim, Nicolás Maduro teme traição militar. É óbvio que teme. Todo ditador, o principal medo deles é a traição militar, né? Porque, como eu disse, ele não tem um valor institucional assegurado, ele confia puramente na força, e se ele confia puramente na força, é muito fácil para alguém que tenha a força mais bruta, que tem o controle dos militares, tomar o poder, né? E nesse caso em que ele está sendo ameaçado pelos Estados Unidos,
cria-se um incentivo muito grande para alguém ali dentro simplesmente tirar o Maduro para resolver o problema com os Estados Unidos, né? De novo, não sabemos se isso vai acontecer, mas que há incentivos para isso, há, né? Bom, o Irfan Ali ganhou a eleição na Guiana, ali do lado, né? E os Estados Unidos ainda fizeram um voo coordenado sobre o espaço aéreo da Guiana em saudação ao novo presidente, ao novo mandato do presidente da Guiana, né? Agora com os Estados Unidos ali pertinho, o pessoal da Guiana está mais tranquilo, não vai ter nada contra eles, evidentemente, né? Bom, os ativistas venezuelanos que estão fazendo greve de fome em frente ao Tribunal Penal Internacional pedindo a condenação do Maduro chegam ao 7º dia da greve de fome deles ali no Tribunal Penal Internacional. Vamos aguardar para ver se eles conseguem alguma coisa. Eu espero que consigam, realmente é um absurdo que não tenha ainda uma ação do Tribunal Penal Internacional contra eles, né? E, finalmente, os Estados Unidos aplicou uma multa milionária à empresa que fretou o Boeing 747, que foi sancionado na Venezuela e apreendido na Argentina. Então, vocês lembram desse caso? Isso foi em 2024, um voo que saiu da Venezuela, ia para a Colômbia, mas aí teve um problema, precisou pousar na Argentina, e daí pousou na Argentina, foi confiscado pelo governo argentino, porque era um avião sancionado pelos Estados Unidos, né? E era um avião que tinha pessoas do Irã lá dentro, tinha passageiros do Irã, era um avião de carga, que estava com passageiros do Irã. Olha que coisa complicada, né? Ele estava justamente nas sanções da OFAC, olha só. Estava na sanção da OFAC por terrorismo, né? Então a empresa foi multada nisso daqui, o 747 foi levado à Flórida e está havendo essa multa contra ele por lá, né? Então, interessante isso daí, pode ser que saia mais detalhes desse caso do avião que foi preso lá na Argentina já há algum tempo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.